continuação da história de ontem, que eu tive a bendita ideia de dizer tudo que eu ia dizer hoje. Falei tudo sobre os Gibeonitas, mas vamos relembrar, né? Vamos relembrar o que foi visto ontem e nos concentrarmos um pouco mais no desdobramento, no desfecho dessa história. Em Josué 9, do 21 ao 27, nós vemos que qual foi o resultado aí da decisão que os gibeonitas tiveram. Josué 9, 21 ao 27. Diz o seguinte: Então, depois que foi descoberto que os gibeonitas haviam mentido, né, que os gibeonitas tinham dito que moravam longe, tinham dito que estavam pobres, não sei o quê, mas foi descoberto que eles moravam bem pertinho, que eles não eram pobres coisa nenhuma. Aí, a partir disso, o povo já tinha jurado que não ia fazer mal nenhum a eles, que não iam prejudicar eles de maneira nenhuma. Então, vamos manter eles vivos. Vamos manter eles vivos. Só que vamos colocar eles para fazer trabalhos forçados, como carregadores de água e tiradores e rachadores de lenha. Esse foi o serviço deles. Então, essa foi a função deles. E o povo de Israel voltou para que assim acontecesse. E os gibeonitas deram graças a Deus, né? Deram graças a Deus porque tudo que eles não queriam era serem destruídos. Para você ter uma ideia, os gibeonitas não eram um povo fraco. Era um povo que tinha muralhas, era um povo que tinha exército, eles tinham recursos suficientes para lutar contra o povo de Israel. Mas, para você ver, o terror que Deus estava colocando na mente dos cananeus era tão grande que mesmo uma nação tão forte como Gibeão se prestou a fazer uma coisa tão ridícula, tão humilhante para ver se salvava, né? Porque eles poderiam ter ficado lá no lugar deles, na cidade deles, e esperado o povo de Israel chegar um dia com o exército, eles iam, lutavam e venciam o povo de Israel. Mas o terror que eles estavam tendo era tão grande, a expectativa negativa que eles tinham do povo de Israel era tão grande, que levou eles a agir dessa maneira. A agirem através do engano, através da dissimulação, né, para ver se eles conseguiam sobreviver. Então, o fato deles terem vindo, mesmo tendo agido daquela maneira, mas terem reconhecido o Deus de Israel, terem reconhecido a grandeza do Deus de Israel, quanto ele era poderoso, foi o fator que fez eles serem poupados e serem colocados para trabalhar daquela maneira. E olha que negócio interessante, olha como Deus tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Os gibeonitas, eles foram trabalhar justamente no santuário. Eles trabalharam não como levitas nem como sacerdotes, é claro, mas eles foram trabalhar no templo. Eles foram trabalhar no templo. Depois que Salomão construiu o templo, eles tiveram um grande privilégio de trabalhar na casa de Deus. Se eu não me engano, eu vi isso aqui em algum lugar. Eles trabalharam como pedreiros, como construtores ali da casa de Deus. Eles ajudaram ali no processo. Então, trabalhando ali como pedreiros ali da casa de Deus, como trabalhadores ali que ajudavam nos recursos da casa de Deus, eles tiveram o privilégio de conhecer Deus de perto, de conhecer os serviços da casa de Deus de perto, certo? Então o serviço deles era para a casa de Deus. Então eles estavam na posição que eles prontamente poderiam aprender sobre o Deus verdadeiro. Então eles foram colocados sob uma influência forte que impediria eles de voltarem para a idolatria, certo? Então durante todo o período que houve o santuário e houve o templo de Salomão, eles tiveram um contato com o Deus verdadeiro, certo? Sem contar o seguinte, que lá em 2 Samuel 6, verso 11, que a lição traz aqui, foi aquele período que a arca de Deus ficou na casa de um homem chamado
Obed-Edom, que diz diz lá que ele era geteu. Eu acredito que esse geteu seja uma variação de gibeonita, né? Ele mora na mesma região dos gibeonitas. A Arca da Aliança, né? Depois que ela passou uma temporada na casa dos filisteus, na terra dos filisteus, ela voltou e ficou na casa desse cara, Obed-Edom, que era gibeonita. E o tempo que a Arca da Aliança ficou na casa dele, tudo deu certo. Ele foi abençoado de maneira impressionante. Não houve problemas na casa desse homem. Enquanto a Arca da Aliança estava na garagem dele, não houve problemas. Só coisa boa. Foi um período feliz para ele, porque tudo estava dando certo, tudo ficou maravilhoso. Porque ele estava guardando na garagem dele a Arca da Aliança. Até Davi vir e trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Então, olha como Deus abençoou os gibeonitas, apesar do infortúnio que levou eles a estarem naquela situação. E Clarinha trouxe um dado importante, que depois do cativeiro da Babilônia, depois dos 70 anos, eles ajudaram em muito a construção do Templo de Jerusalém. Então, olha como eles estão ali permeando a história do povo de Israel. E Mandava colocou aí que a lenha do santuário era trazida pelos gibeonitas, exatamente. Então, eles tiveram serviços importantíssimos junto ao santuário, junto à casa de Deus, junto à reconstrução de Jerusalém. Então, gente, sim, e houve também um período em que eles quase foram exterminados, né? Foram exterminados por Saul. Saul, ele tinha essa paranoia de querer se livrar dos cananeus agora, tá? Depois de muitos anos, depois de Josué, ele não entendia que os gibeonitas eram uma ameaça, sendo que os gibeonitas haviam sido poupados por juramento de Josué. E o povo de Israel tinha jurado deixar eles vivos. Eles não eram uma ameaça. Porque se os gibeonitas tivessem feito aquela encenação, tivessem fingido se entregar, para depois eles se vingarem, tentar lutar contra o povo de Israel, aí sim eles tinham que ser destruídos, porque eles iam quebrar o juramento. Mas os gibeonitas eram um povo inofensivo. Eles fizeram aquela cena, eles se entregaram de verdade, eles se arrependeram de verdade, eles reconheceram Deus de verdade. E eles não quebraram o juramento em momento nenhum da existência deles. Então Saul fez algo errado. Ele quebrou o juramento. Saul foi lá e tentou exterminar todos os gibeonitas de uma vez só. Mas pela graça de Deus, vários gibeonitas sobreviveram para contar a história, né? Então, gente, essa é a história dos gibeonitas. Deus aprova a mentira? Claro que não. Tanto é que a gente vê que a mentira sempre tem perna curta e sempre traz consequências negativas, como foi o caso deles. Se a mentira fosse algo louvável, nem escravos eles teriam se tornado. Mas pelo fato de eles terem usado dessa maneira, usado esse meio que Deus não aprova, trouxe a escravidão para eles. Mas pelo menos eles foram poupados da morte, né? Então, como Clarinha colocou aqui, a graça divina foi estendida sobre eles justamente por isso, porque eles se entregaram. Eles reconheceram o Deus de Israel e eles se renderam. Era somente isso que Deus queria que aquelas nações de Canaã fizessem. Era somente isso. Certo? Então, Deus queria justamente que aquelas nações ou saíssem do meio, ou se entregassem e quisessem se internalizar junto com o povo de Israel. Eles se adorassem o Deus verdadeiro, fossem circuncidados e fizessem parte do povo de Israel. Porque lembrem, a salvação naquela época, antes da morte de Estevão, no ano 34, a salvação era centripetar. Quem quisesse ser salvo, teria que vir e se tornar parte do povo de Israel. Qualquer nação do mundo que quisesse ser salva, tinha que fazer a circuncisão e tinha que se tornar israelita. Certo? Davi, meu filho. Então, bom dia a todos. Naquela geografia que Israel foi convidada por Deus a retomar posse, eu digo retomar posse num estudo do Dr. Rodrigo Silva, ele provou que o contexto do Antigo Testamento, que Abraão já tinha comprado aquelas
aquelas terras já eram do povo de Israel. Ele não estava mandando roubar as terras dos gibeonitas, dos cananitas. As terras foram compradas por Abraão, já eram por herança de Isaac e de Jacó. Então eram por herança do povo israelita que foi para o Egito. Quando eles voltaram, Deus mandou reaver o que era deles. E aqueles indivíduos que tinham tomado aquela terra, eles tinham que devolver a terra. Caso eles não devolvessem, eles fossem rebeldes, eles roubassem a terra que já era de Abraão, eles tinham que ser mortos, tirados dali à força, a não ser que eles iam declarar guerra, né? É como alguém que você aluga uma casa, ou você deixa uma casa, vai morar em Natal, fica a sua casa em Açu, ou em alguma cidade aí, e você volta de Natal e já tem um morador. O que você vai fazer? A casa é sua? Você precisa morar ali? Você vai deixar a casa para ele ou você vai colocar na justiça? Então, vou colocar na justiça, né? Pedir para alguém, a justiça vai mandar um oficial de justiça. Se eles não quiserem sair, realmente ele vai entrar com a força para retirá-los, né? Ação de despejo, retirar eles e as coisas deles, e eles vão ser retirados dali ou presos, né? Se eles atirarem contra a polícia, o que a polícia vai fazer? Vai devolver com bala, né? Então assim o povo de Israel ia reaver a sua terra, seu lugar. Se eles não quisessem, vai ser rebatido com bala, com espada, né? Então, aí havia uma lei que se eles não quisessem, se eles quisessem ser poupados, eles teriam que ser escravos. Tinham que voltar como servos naquele lugar, continuar morando ali, iam ter que ser servos do povo de Israel, iam ser reintegrados como israelitas, convertidos, mas iam ser servos, né? Então, como o caso ali deles, né? O errado foi a mentira, mas o método era aquele mesmo. Então, se fosse de outra terra, não seriam escravos, mas naquela terra ali teriam que ser escravos, porque é como alguém. Ele disse, olha, eu quero, Davi, morar na sua casa aqui de Açu, você é aqui de Açu, eu aceito continuar morando, eu queria que você me deixasse morando aqui, eu vou ser o funcionário aqui. Então pronto, se você quiser ficar aqui como meu funcionário, eu aceito. É a minha casa, né? Não é a casa dele, é a sua casa. Então não era a casa deles, era a casa de Abraão, Isaac, Jacó, por herança daquele povo ali, né? Eu vejo Deus não é um Deus sanguinário e matador e nem roubador da terra de ninguém. A terra já era dele, já era comprada, já era paga, já estava a posse. Aliás, a terra é do Senhor todinha, mas mesmo assim ele fez que Abraão comprasse. E se eles não tivessem dado, eles é que estariam roubando a Deus, né? E matando o povo de Deus, o povo herdeiro, legítimo da terra, né? Deus abençoe. Davi, fique com Deus, continue o trabalho. Só uma contribuição. Beleza, pastor? Muito obrigado. Pois é, então é exatamente isso. Aquela terra pertencia a eles, só estavam reavendo o que Deus tinha dado a eles por direito, né? Então, para encerrar aqui essa ideia, como o pastor já falou aí, então, o que teria acontecido se eles tivessem revelado a sua identidade e pedido misericórdia do jeito que Raabe fez? Se eles tivessem, ao invés de ter usado a mentira, se eles tivessem se eles tivessem vindo realmente de maneira sincera, sem nenhuma enrolação, né? Provavelmente eles não seriam escravos. Eles teriam sido poupados, teriam sido incorporados ao povo de Israel, mas eles não seriam escravizados, não teriam aquele trabalho humilhante. Então, o propósito de Deus não é punir ninguém, mas sim trazer as pessoas ao arrependimento. Deus não sentia prazer em tornar aqueles homens escravos, em fazer aquilo que foi feito. Mas Deus tinha prazer em ver eles se arrependendo. E aquela atitude deles foi o que poupou a vida deles. Era só isso que Deus queria que aqueles povos fizessem. Era só isso que Deus queria que aqueles povos fizessem. Mas como eles escolheram o caminho mais difícil, então eles tiveram que ser destruídos. Então, assim, todos nós sabemos que no final dos tempos vai ser da mesma maneira. Deus não quer que ninguém seja destruído. Deus não fica desejando como eu queria que aqueles seres humanos, aquelas pessoas ali fossem queimadas no fogo. Deus não quer isso. Por isso que ele dá 1001 chances enquanto a pessoa está viva. Deus tem prazer que o pecador
se arrependa dos seus maus caminhos, busque o Senhor e viva. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. O prazer de Deus é ver alguém se entregando ao batismo, é ver alguém se arrependendo de verdade. Deus não quer ver a destruição, mas se a pessoa escolhe esse caminho, é esse caminho que ela vai, é esse resultado que ela vai colher. Então, gente, que nós possamos aprender com Raabe e com os gibeonitas. Cremos no Deus de Israel. Eles creram no Deus de Israel apenas por ouvir falar dele. Hoje também nós cremos nele pelo que nós ouvimos, pelo que nós lemos da palavra dele. Como está a sua fé? Como está a sua crença em Deus? Ela está firme ou ela está forte? Ela está levando você ao arrependimento ou a desejar o mal dos outros? Está levando você a desejar a destruição dos outros? Você sente empatia pelas pessoas? Você sente paixão pelas almas? Que essa história possa servir de lição para todos nós. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, pelo esclarecimento do pastor, pelos apontamentos que cada um trouxe aqui nos comentários. Que essa história de Raabe e os gibeonitas sirva de exemplo para todos nós. Não um exemplo do que devemos fazer, um exemplo do que não devemos fazer. Que todas as nossas escolhas têm consequências e que se nós escolhermos estar do teu lado, o Senhor é capaz de transformar qualquer infortúnio em qualquer maldição em bênção. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a escolher o caminho certo para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.